Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Online. Nós estamos nesta caminhada de fé estudando juntos a carta ou a epístola de Tiago. Já concluímos o estudo do capítulo 1 e estamos caminhando para a conclusão do capítulo 2. Como eu disse no início do estudo, nós não temos o objetivo ou o propósito de fazermos um estudo com profundidade teológica, mas de irmos caminhando passo a passo, versículo por versículo, parte por parte, e juntos aprendermos tudo aquilo que Tiago se propôs a ensinar, ou que Deus se propôs a nos ensinar através da vida de Tiago. Hoje nós vamos, na aula de número 15, nós vamos estudar juntos Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Vamos falar com Deus em oração. Pai, nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe neste estudo de hoje, que o Senhor nos dê a sabedoria do Teu Espírito Santo, nos dê direção, que o Senhor capacite a cada um de nós, para que juntos possamos aprender e guardar no nosso coração a Tua palavra. Fala conosco, molda-nos, transforma-nos, corrige-nos, mas que a sua palavra fique em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar a nossa aula de número 15, o estudo de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então hoje nós vamos estudar sobre a fé e as obras, e entender que fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem obra não tem nenhum valor, não tem nenhum proveito. Como ponto de partida, é preciso perceber que em todo o capítulo 2, Tiago procura mostrar que a fé autêntica, ela produz frutos, produz mudanças em forma de ações práticas na vida das pessoas que a têm. Tiago capítulo 2, versículo 1, por exemplo, fala que quem tem a fé autêntica não faz acepção de pessoas, é livre de preconceitos, é livre de discriminação e trata todos com o mesmo respeito, com o mesmo sentimento. Revela ainda, no capítulo 2, versículo 13, que a fé autêntica, ela nos faz ser e praticar atos de misericórdia.
Toda pessoa que tem uma fé autêntica é misericordioso. E agora Tiago diz no versículo 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Então veja que mais uma vez nos chama a atenção para a ação prática e visível da fé ao questionar a fé sem obras, ao questionar a fé sem atitudes. Observe os exemplos dos versículos 15 e 16. No versículo 15 diz assim: Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e no versículo 16, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago continua o raciocínio no versículo 17, dizendo: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E já esperando ser questionado por alguém discordante, diz no versículo 18: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Apenas acreditar interiormente, acreditar em pensamentos, acreditar com sentimentos, apenas ter um sentimento de fé, não revela a fé. Deus conhece o nosso coração, mas os homens não. Deus pode ver a nossa fé interior, mas só as obras têm o poder de revelar a nossa verdadeira fé aos homens e ajudá-los de fato. Leia comigo o versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então veja que crer no Deus único e verdadeiro é bom, é louvável. Tiago disse, faze bem. Assim como os judeus, muitos se gabam por crerem no único e verdadeiro Deus. Mesmo afirmando que quem crê no Deus único faz bem, Tiago surpreende ao dizer que os demônios também creem e ainda estremecem. Os demônios, eles conhecem a verdade melhor que a maioria de nós cristãos. E não só conhecem, como também acreditam na verdade. Creem na verdade ao ponto de estremecerem, pois sabem que seu destino será no lago de fogo. Mas sua crença, sua fé, a crença e a fé dos demônios, não os fazem mudar. Apesar de crerem, não deixam de ser demônios. É uma fé sem obras, portanto, é uma fé morta. A fé viva, ela é uma fé acompanhada de obras, uma fé acompanhada de ações. A fé viva é uma fé acompanhada de atitudes que correspondem à crença, que correspondem à fé. No versículo 21, Tiago menciona Abraão como homem que vivia com Deus, ou melhor dizendo, no versículo 21, Tiago menciona Abraão, um homem que vivia com Deus, que servia a Deus, que tinha intimidade com Deus e que provou sua fé para si mesmo e para as demais pessoas, quando, em obediência à palavra de Deus, ofereceu Isaque, seu único filho, em sacrifício ao Senhor. Veja como é interessante a afirmação do versículo 22. Veja só, ele diz assim, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Abraão já tinha fé, mas a sua fé foi aperfeiçoada pelas obras. A falta de obras leva a fé à morte, enquanto a presença das obras aperfeiçoa a fé. Vamos dizer juntos essa frase? Diga logo após mim. A falta de obras leva a fé à morte, enquanto
a presença das obras aperfeiçoa a fé. Continuando o nosso estudo, no versículo 25, ao usar o exemplo de uma prostituta, revela que não importa se o passado era santo como o passado de Abraão ou imoral como o passado de Raabe. Quando se crê de verdade, a fé se revela através de ações, a fé se revela através de atitudes, a fé se revela através de mudanças e a fé se revela através de obras. Eu creio, eu ajo. Eu creio, eu mudo. Eu creio, eu faço. Fé com obras. Tiago conclui o capítulo 2 com o versículo 26 dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que dá vida ao corpo é o espírito, e o que dá vida à fé são as obras. Oremos. Pai querido e poderoso, terminamos assim o estudo de hoje e queremos pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, faça com que cada palavra fique gravada no nosso coração e que, nos momentos necessários e oportunos, o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido. Te agradecemos pela aula de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, há ainda nestes versículos uma importante questão a ser compreendida. Nos versículos 21, 24 e 25, Tiago parece contrariar ou contradizer o apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E diz ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Tiago, usando Abraão e Raabe como exemplo, afirma que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esta aparente contradição será o tema da próxima aula. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então, até lá. Se você perdeu alguma aula anterior, você pode assistir às aulas anteriores no nosso canal de YouTube. É só procurar lá Wagner de Oliveira com W no YouTube e você vai ter acesso às aulas anteriores. E quando você entrar na aula, ative o sininho, se inscreva no canal, faça um comentário, enfim, interaja com a gente, porque isso é muito legal, tá bom? Então, até lá, até a próxima aula e que Deus te abençoe.